Oi, Larissa, quem fala aqui é o Marcos. Eu vou comentar essa redação do tema geral número 1 que você refez. Por favor, não repare minha voz, que está igual do Pato Donald. Além de estar com a garganta inflamada e queimando, eu estou com muita febre, o nariz entupido, a voz fanhosa. E realmente você vai ter que ter um pouquinho de paciência comigo, tá ok? Mas eu vou fazer de tudo para tentar ajudar você, dar o meu melhor e acrescentar alguma coisa para você. Vamos lá, eu pude sentir uma sensível melhora, uma melhora, aliás, substancial na sua redação, comparando com a primeira. Bem, vamos direto ao assunto. Essa redação foi do CESP e ele tem essa estrutura. Em geral, o CESP ele utiliza essa estrutura. Ele fornece para nós um tema geral, abrangente, né? Isso aqui não é o título, na verdade, é apenas o tema. E em seguida ele pede que você, dentro da sua redação, coloque, aborde, disserte sobre esses três aspectos aqui. Em geral são três aspectos. Ou seja, a estrutura da redação vai nos permitir redigir 5 parágrafos. Ou seja, uma introdução, 3 parágrafos para desenvolvimento. Por que 3? Porque são 3 aspectos, né? Cada aspecto eu vou desenvolver em um parágrafo. E no final, eu vou colocar o desfecho. Deixa eu fazer uma pausa. Muito bem, voltei. Bem, então a dificuldade número 1 do concurseiro é conseguir fazer essa costura entre esses aspectos aqui. Porque, na verdade, nós temos que tentar achar alguma coisa que faça com que um esteja interligado ao outro. Eu não posso simplesmente dissertar de forma separada, de forma estanque, sobre cada um deles. Você repara que isso aqui é uma sequência de ideias, né? Veja só, ele começa dizendo o Estado democrático de direito e a igualdade de todos perante a lei, né? Essa igualdade perante a lei é o princípio da isonomia, inciso 1 do artigo 5º que estamos estudando. Aí ele quer que você aborde a Constituição Federal e a defesa do ideal de cidadania. Então, como que eu vou conseguir abordar isso aqui? Como que a Constituição defende esse ideal? Aí, em seguida, você vai ter de abordar a igualdade como fundamento da democracia. Ou seja, como que essa igualdade, ela de fato fundamenta a democracia. Eu vou precisar explicar o que é democracia, eu vou precisar explicar o que é igualdade, como que eu vou costurar isso? E, em seguida, ele quer que você fale sobre o nepotismo como uma negação do espírito da cidadania. Bem, vamos à sua redação. Aqui está. Em azul estão os meus comentários e em preto, com alguns destaques, está o seu texto. Eu fracionei, tá? Eu dividi, você de fato optou por abordar em 5 parágrafos e eu vou tratar de um por um separadamente. Bem, você optou por colocar um título, e foi muito bem, você utilizou um verbo porque é um título verbal, né? Olha que doideira, você utilizou um verbo porque é um título verbal, é claro, mas isso deve ser o delírio da minha febre. Eu quis dizer que você utilizou ponto final porque esse é um título verbal, é isso aí, é a dica da professora Júnia de Andrade. Bom, vamos lá. O que você quer dizer com esse título? Que a igualdade é somente na lei, na vida prática não há tanto essa igualdade não, né? Então, vamos ver como é que você desenvolveu isso. Bem, essa aqui deverá ser a sua introdução, ou seja, o parágrafo que você vai utilizar para apresentar o tema e convidar o leitor a ler o seu desenvolvimento nos parágrafos subsequentes. Então, vamos ver como é que você, de uma maneira geral, apresentou o tema. Você falou: ter pleno gozo de seus direitos políticos e reconhecer os seus deveres para com a pátria constitui o ideal de cidadania de que fala a Constituição Federal do Brasil. Aqui você mandou muito bem. Na verdade, esse ideal de cidadão, a pessoa é cidadão por quê? Grosso modo falando, ora, cidadão é aquele que está com as suas obrigações eleitorais em dia. Ponto. Basicamente é isso. Agora, numa leitura mais abrangente, na verdade, pressupõe não somente ter o pleno gozo do direito político, ou seja, votar e ser votado em geral. Isso pressupõe um pouquinho mais. Na verdade, eu não estou fazendo uma crítica ao seu
a sua introdução. Você foi muito bem, você foi direto ao assunto. Você falou que o pleno gozo do direito político e reconhecer também os seus deveres, porque não basta ter direitos, tem que ter deveres, né? É esse ideal de ser cidadão. Mas aqui eu botei uma observação só para você acrescentar algumas ideias. Não precisa refazer, mas fica na sua mente mesmo. Que não apenas direitos políticos. Esses direitos são uma parte dos direitos e garantias fundamentais, né? Que é o nosso título 2, que também abrangem direitos e deveres individuais, coletivos, sociais, nacionalidade e partidos políticos. Mas o seu desenvolvimento foi tranquilo, foi legal. A sua introdução. Vamos ver o parágrafo primeiro. A defesa do ideal de cidadania nos implica uma obrigação de respeitarmos o Estado, assim como as suas normas. Muito bem. Claro, é necessário que você respeite as normas, né? É o princípio da legalidade. A Constituição de 88 nos mostra, por meio de alguns dos seus 250 artigos, direitos e deveres que competem aos cidadãos, dentre eles o direito à igualdade. Larissa, você vai acabar concordando comigo. Cá entre nós, aqui é aquele desespero que bate na gente, você precisando escrever alguma coisa, acaba dando uma enchida de linguiça. Na verdade, não precisava ter citado que a Constituição tem 250 artigos, né? Para no finalzinho você chegar só a um direito, que é a igualdade, que é um direito fundamental. Aí eu botei como comentário isso aqui, ó. Desnecessário dizer que a Constituição possui 250 artigos. O examinador vai perceber na hora que você não tinha o que dizer e jogou isso aqui para encher a linha. Na hora. A ESAF não é boba. E que dentro deles, ou seja, dentro lá dos 250, há direitos e deveres. E, finalmente, olha como é que você vai descendo o nível. Dos 250 artigos, chegou em direitos e deveres e, no final, chegou lá em um deles, que é o direito à igualdade. Então, bastaria ir direto ao assunto dizendo que esse direito, ou seja, o direito à igualdade, ele faz parte dos direitos e deveres individuais e coletivos, e que está esculpido onde? No artigo 5º, que é um grande concentrador de direitos e deveres, que dotam de dignidade a pessoa humana. Isso são palavras que eu estou tirando da própria Constituição, você tem condição de escrever isso. E isso aqui não vai tornar o seu texto com mais riqueza de dados, tá? E o examinador vai perceber que você está de fato se atendo ao assunto. Então esse parágrafo aqui, logo após a introdução, ele poderia ganhar uma certa melhora. Vamos ver o terceiro. Mas como é que eu posso resumi-lo? Ora, você disse que a defesa desse ideal de ser cidadão, de cidadania, nos implica uma obrigação de respeitarmos o Estado e as suas normas. E aí você usou aqui, ó, um monte de linhas. Claro que eu aumentei a fonte, mas isso aqui escrito também rende muito. E falou que tem 250 artigos para no final chegar à igualdade. Vamos lá, não fica zangada comigo não, tá? Terceiro parágrafo. A igualdade como base da democracia refere-se ao tratamento igual que deve ser dado a todos os membros do Estado. Muito bem. Quanto à proibição ao racismo, proibição de diferença de salários às mulheres, assim como às pessoas portadoras de deficiência, e ingresso no serviço público por meio de concursos. Muito bem. Agora veja só, ficou um pouquinho a princípio confuso, mas depois eu percebi o que você quis dizer. Você quis dizer, na verdade, que essa igualdade, que é a base da democracia, né, ela refere-se ao fato de, pelo menos juridicamente, as pessoas serem tratadas de forma igual. E aí você tentou citar alguns exemplos em que esse tratamento isonômico igualaria as pessoas. Mas, por favor, proibição do racismo, ou seja, a vedação do racismo, não é para dotar de igualdade as pessoas. É proibido o racismo porque ele é crime, previsto em lei, e tem penas, né, quanto a isso. Aí eu botei aqui o comentário, veja só. Acompanha com a sua redação aí na mão, que eu vou ter que pular aqui a janela, vai ficar só o comentário. Ai. Desculpe. Ficou um tanto confuso. Proíbe-se o racismo porque ele é crime, está percebendo aqui? E não para se dispensar um tratamento isonômico. Agora, os demais exemplos contemplam sim a igualdade de tratamento entre as pessoas, com uma ressalva.
Aí eu preciso fazer uma ressalva para você não cometer um erro semelhante. Na verdade, veja só, olha aqui a ressalva que eu botei. Prefira dizer proibição de diferença de salários por motivo de sexo. Ou seja, haver uma discriminação em relação a sexo no tocante a salário. Por quê? É importante escrever a palavra motivo, né? Motivo de sexo. Isto porque, ao dizer, e aqui eu extraí da sua redação o que você falou, veja, proibição de diferença de salário às mulheres, você acaba passando a ideia de que as mulheres, por exemplo, não poderiam ganhar até mesmo mais que os homens, quando na prática isso acontece. Então, se você proibir diferença de salários às mulheres, coitadas, elas não poderiam ter um salário diferente, nem para menos, nem para mais. Percebeu? Então, é proibição da diferença por motivo de sexo. Agora, quanto que ela vai ganhar, aí é outra história. Deixa eu fazer uma outra pausa para tomar uma água. Vamos lá, eu não sei como é que ficou anteriormente, mas eu vou tocar direto. Aqui você fez um gancho interessante, ó, em contrapartida, fazendo uma referência ao parágrafo anterior, porque lá você citou alguns exemplos constitucionais em que, pelo menos juridicamente, as pessoas são tratadas de forma igual, isonomicamente. Aí você aqui já quis mostrar que há uma prática ilegal, né, que é o apadrinhamento de parentes, amigos e simpatizantes, que é o nepotismo. Vamos ver. Em contrapartida, há uma prática ilegal, porém consentida no meio público, que consiste no favorecimento de pessoas próximas, parentes ou amigos, que passam a se aproveitar dessa fragilidade que há no serviço público, como é o caso daqueles que não prestam concurso. Muito bem. Mas passam a integrar a lista de servidores do Estado por meio de chamados cargos de confiança. Muito bem, aqui você citou o nepotismo como uma negação do espírito da cidadania. Então, parágrafo perfeito, não precisei fazer nenhum comentário. Vamos ver o fechamento. Logo, percebemos o quão frágil é o ideal de igualdade e cidadania protegido pela Constituição Federal. O quão frágil é o ideal? Será que aqui você não deu uma exagerada, não? Só por causa do nepotismo, o quão frágil é esse ideal? Mas enfim, eu creio que o examinador não acharia isso aqui tão grave, não. A prática do nepotismo serve para provar que a igualdade entre as pessoas existe apenas juridicamente. Essa é a lei. Esse finalzinho aqui que ficou meio perdidão aqui, ficou meio solto. Eu diria assim, ó, se fosse a minha redação, a prática do nepotismo serve para provar que a igualdade entre as pessoas existe apenas juridicamente, por meio de leis, aí eu ia fazer uma viagem, por meio de leis que tentam assegurar essa igualdade, mas que na prática da vida real pouco conseguem conter práticas nepotistas, enfim, tá? Mas aqui você botou, essa é a lei, aí ficou um pouquinho solto. Mas Larissa, olha, sinceramente, eu com toda a sinceridade do mundo devo dar os parabéns, você melhorou da água para o vinho. E o jeito é treinar mais mesmo, continuar fazendo, refazendo se for preciso. Olha só, esse arquivo aqui eu vou botar lá no YouTube, eu vou botar tema geral 1B, letra B, porque a letra A foi aquela primeira versão sua. Aí em seguida eu vou gravar um outro vídeo mostrando a minha redação desse tema, que até hoje eu só mandei para o pessoal, mas ninguém deu um retorno, então hoje eu vou gravar um vídeo comentando a minha própria redação, o que é dificílimo, né, comentar a própria redação. Mas eu vou gravar também um vídeo de dica, eu vou dar uma dica de como, assim, um esqueminha para a gente conseguir resolver esse tipo de redação com esse formato que o CESP apresenta, de dar um tema geral e colocar 3 aspectos, tá bom? Então eu vou botar essa redação como Larissa, tema geral 1B, depois eu vou botar a minha redação, Marcos, tema geral 1, e vou botar assim, tema geral 1, dicas. Assista também que você vai aprender bastante, tá ok? Então um abraço, me perdoe pela voz de Pato Donald, mas nós não podemos nos deixar abater só por causa de uma virose, né? Temos que seguir adiante. Um abraço.